gravar, então tá voltando, gravando, tá gravando. E agora praticamente já tá, né, quase, tá bastante, boa parte da turma tá aqui. Então, assim, hoje o nosso encontro, né, é sobre Manuel Bandeira, né? Só para lembrar daí, assim, semana que vem a gente volta a se encontrar só na quarta, né? Quarta-feira a gente retoma nossa aula aí sobre Macunaíma e dá o tempo, esse tempo da segunda-feira, esse tempo que seria de não ter propriamente aula, para duas alternativas, né? Ou várias alternativas. Você ocupar como acharem melhor, claro. Né? Não vai ter controle, não vai ter prisão, não vai ter nada. Mas assim, o que tem é que a expectativa um tanto assim é que vocês já ou façam a leitura do que é uma próximo material, ou já deem uma pensada no trabalho que querem fazer, né? Assim, mas dá esse tempo de preparar para a aula, né? De dar o material para a aula. Assim, os conteúdos que tem no Moodle basicamente são os mesmos. Eu não estou fazendo grandes alterações ali, não vou mexer naquilo ali, porque assim eu olhei, até pensei em colocar exatamente as aulas que a gente tem, mas eu estaria restringindo para vocês material que vem dos outros semestres e que ficam à disposição de vocês, e eu quero deixar à disposição lá, né? Assim, para quem quiser ler mais coisa, buscar outras coisas, o material vai estar sempre lá disponível, né? Então, assim, sempre fiquem à vontade de pedir material, buscar, porque eu acabo tendo mais coisa digitalizada aqui do que realmente está disponível lá, né? Esse do Enigma comentário do Arrigucci eu vou olhar, se não achar o PDF, se ele não está lá, eu ponho de novo. É possível que tenha acontecido é o seguinte, né, quem que tinha perguntado do texto do Arrigucci? A Ellen, né? Isso já aconteceu antes. O que que aconteceu? Eu coloquei lá, mas eu esqueci de deixar visível para a turma, para todo mundo. Então ele está lá, mas ele não está disponível para todo mundo, que é o que às vezes alguns conteúdos a gente acaba fazendo. Mas eu confiro isso depois da aula, tá? Então hoje vai ser o Manuel Bandeira, e aí é o mesmo esquema da semana passada, perdão, da segunda-feira, que é de a gente trabalhar com aquele. Só fazer um pouquinho. A Eduarda disse que conseguiu acesso ao texto do Arrigucci. Tu tens o PDF ou tu conseguisse acesso através do Moodle? Ficou embaixo dos áudios de declamação. Tá. Então, em todo caso, tá lá. Então, daí, em todo caso, eu faço uma conferência, achar mais alguma coisa, eu vou botar lá. No material que eu botei para vocês, agora eu já. Não coloquei, não, porque isso que eu fiquei trabalhando ainda depois de ter mandado para vocês. Eu achei que já estava muito tarde, tinha que mandar. Que eu achei assim uma boa palestra sobre evocação do Recife, do Eucanã Ferraz, e achei um curta-metragem que é famoso, que é o Poeta no Castelo, que mostra o cotidiano do Bandeira. Até vou compartilhar com vocês, eu vou olhar aqui no YouTube. Assim, não vai ter som, né? Mas assim, só para mostrar depois o Poeta no Castelo. E que é bem legal. E, assim, o cotidiano é uma marca importante, né, na poesia do Bandeira, e aqui é o cotidiano do próprio Bandeira, né? Eu sei que o som não está indo para vocês, né? Então é uma pena. Mas assim, deixa eu pular um pouquinho aqui. Que é o texto do Joaquim Pedro de Andrade, né? E eu sei que o texto vocês não estão ouvindo o áudio, né? Eu não compartilhei a tela, perdão. Falha minha, falha minha, falha minha direto. Muito fofo. Esse aqui é o filme do Joaquim Pedro de Andrade, que é o Poeta no Castelo, e que vai mostrando o cotidiano do Bandeira. E ele declamando alguns poemas. Depois vale a pena ir no texto, assim, pegar assim, tem uma cena dele fazendo café da manhã que é muito curioso, assim, os gestos, ele indo para a cama escrever.
essa aqui, né? Ele fazendo na cozinha dele, paneleiro no fundo, botando leite, vai ferver. Enfim, eu não vou concentrar aqui. A ideia basicamente vai ser deixa eu só, a gente vai trabalhar aqui com os poemas, né? Do Manuel Bandeira, e a gente vai concentrar no Libertinagem. Qualquer coisa vocês vão fazendo comentários aqui e a gente vai, eu vou acompanhando, né? Eu vou acompanhando e vou parando para responder. Eu fiz uma espécie de roteiro que, putz, não está muito bom isso aqui, graficamente ficou muito feio. Vou voltar ao modelo de antes. Tá, assim é melhor. Graficamente ficou mais bonito. Eu vou falar algumas coisas do aspecto biográfico, mas assim no material depois vocês podem ler com mais calma. Quero fazer dois comentários sobre lírica, né, lírica moderna e cotidiano, que é algo que articula dentro do Manuel Bandeira algo bastante importante. Lírica moderna e cotidiano. Depois vou pegar um exemplo só, tem outros poemas que vocês têm acesso no material que eu mandei, mas também no Moodle tem lá o Ritmo Dissoluto, Libertinagem, Estrela da Manhã, que vocês podem ler os outros poemas. Mas eu quero falar do Meninos Carvoeiros para falar da dimensão da lírica moderna. E depois do Libertinagem, eu vou dar alguns destaques, né? O Adeus de Teresa, que é um conjunto bastante peculiar, né? O da Poética, né, assim que eu não sei dançar, e depois o último poema, e Evocação do Recife. Porque no Poética, não sei dançar, e o último poema dá um pouco, ele dimensiona um pouco da composição, do projeto dele de composição. Pois bem, foi indo para o roteiro biográfico. Qualquer coisa, mas ainda estamos vendo o YouTube. Ah, Deus, não é intenção, de jeito nenhum. Deixa eu fechar aqui. Eu vou interromper o compartilhamento e vou recomeçar. Perdão, não foi intenção nenhuma. E pera que isso vai ficar gravado aqui para frente, vai ficar uma vergonha, né? Assim, que tristeza, meu. E acho que está todo mundo aqui e aqui eu só tenho que botar de novo o bate-papo para eu ficar acompanhando o que você tem. Obrigado. Que está aqui uma inicial, não sei quem foi que falou, Sleher. Quem é? É Sofia? É Sofia? Acho que foi a Sofia. Tá, mas obrigado. Obrigado pela observação, né? Porque senão eu ia ficar falando aqui do material. Que aqui então está esse roteiro, que é o que eu vou seguir hoje. E eu vou destacar algumas coisas pequenas do aspecto autobiográfico. Eu vou começar esse primeiro aqui em azul, que é o Itinerário de Pasárcada, que é um texto autobiográfico que ele escreveu. Assim, um comentário que eu faço aqui, uma espécie de autoficção, porque ele faz um desenho da formação dele enquanto poeta. E nessa formação enquanto poeta, ele vai destacar suas principais etapas. Assim, né? Tem coisas assim que são muito legais de acompanhar. Eu vou estar sempre com os livros na mão aqui, então não me estranhe. Que é muito legal de acompanhar ele falando da infância dele. Logo nas primeiras páginas, né? O conteúdo emocional das reminiscências da primeira-ministra é o mesmo de certos momentos da minha vida de adulto. Ele fala da influência das cantigas de roda, ele fala da formação do pai. Ele vai contar as histórias dos poemas, por exemplo, Itinerário de Pasárcada, como o próprio título diz, vai trazer a história de como é que ele escreveu Vou-me embora para Pasárcada, né, que é uma redondilha maior. Ele vai contando, foi o poema de mais longa gestação da vida dele. Então, assim, é muito rico, é muito bem escrito, é uma escrita fluente, é fácil de vocês encontrarem, né? Então fiquem bastante atentos. Então muito do que é o comentário biográfico, que até hoje se tem sobre Bandeira, está colado ali. Se não tem ainda uma biografia boa feita sobre Bandeira, né? O Arrigoti é o que mais pesquisou, mas tem outros trabalhos, mas ainda não tem. Eu vou destacar então a partir do que é conhecido. E provavelmente ainda alguns aspectos biográficos, quando eu falar do conjunto de poemas, eu ainda vou trazer. Então, por exemplo, o primeiro ponto marcante é a estada dele entre Recife e Rio, no Recife dos 6 aos 10 anos, né?
lembrar, ele nasceu aqui, né? Nasceu em 86 e morreu em 68, né? Então, 10 anos, dos 6 aos 10, é de 92 a 96. Então, ainda é século XIX. Aos 18 anos, em 1904, ele está na Escola Politécnica preparatório, que ele ia fazer a arquitetura, e ele descobre que tem tuberculose, né, a tísica. Isso faz com que ele fique na Europa, né, de 13 até ele fica um período na Europa onde assim que é importantíssimo para ele de Clavadel. Então, ele é um exímio tradutor do inglês, do francês, do alemão, né? Muito do desenvolvimento e da fluência das línguas estrangeiras se dá lá. Mas basicamente ele tem um verso no Pneumotório que sintetiza isso. Basicamente é para dizer que ele tem uma imagem de uma vida que poderia ter sido e que não foi. Essa vida que poderia ter sido do profissional, do arquiteto, se transformou numa outra vida, que é a vida do poeta. Se a gente tem alguém que foi realmente um escritor, um poeta, na sua Manuel Bandeira. O Oswald de Andrade, que a gente comentou na outra semana, ele era basicamente ele era herdeiro, perdeu grande parte do dinheiro em 29, mas ele não propriamente não tinha noção dessa noção do trabalho. O Mário de Andrade, que vivia reclamando de dinheiro, ele era professor de música, né, num conservatório. O Drummond, funcionário público. O Murilo Mendes vai ser, né, primeiro funcionário, depois ele vai viajar, e assim por diante. Então, boa parte, essa posição do escritor não era tempo integral. Então, aqui, no caso Bandeira, assim, eu retomando muito da biografia dele, principalmente, que é uma coleção maravilhosa da correspondência dele com o Mário de Andrade, a gente vê muito a trajetória, várias coisas super interessantes assim que aparecem ali. Dá um exemplo, em 1926, ele escreve para o Mário, manda para o Mário um poema que ele escreveu, que é o Rondó do Efeito, que é um anúncio publicitário de pílulas purgantes que ele faz. E ele, então, ele precisava escrever para jornal, escrevia crônica, fazia tradução, fazia ensaio, fazia crítica literária, porque ele precisava sobreviver da própria escrita, né? E, e isso foi a vida dele até os 50 anos, quando ele consegue um emprego como professor, né, de literatura ocidental na recém-fundada Universidade do Brasil, né, provavelmente por notório saber, né, não por formação acadêmica. Então, esse é o dado marcante, né? Ele ter tísica, depois da trajetória dele em Clavadel, ele vai ter uma espécie de formação de literatura europeia por ali. E aí vem o poeta, né? Ele estreia aos 31 anos com Cinza das Horas, é visto ainda como penumbrista, uma poesia que é ainda mais marcadamente vinculada ao simbolismo. Daria, eu ia comentar isso, mas não vou comentar, eu quero focar mais no libertinagem. O primeiro, né, os primeiros poemas assim, tem um poema de abertura, eu faço versos como quem chora, desalento, de desencanto. Ainda é uma poesia mais tradicional. No Carnaval já tem algo da poesia moderna, né? Tem o poema Os Sapos, que vai ser lido na Semana de Arte Moderna, mas também tem o poema que eu acho fabuloso, uma obra-prima, que é um poema chamado Debussy, em que ele incorpora algo da música dentro da poesia dele, mas sem temática. O título é Debussy e o poema é Para lá, para cá, para lá, para cá, e um novelozinho na mão. Então é mais a ideia do ritmo musical incorporado ao cotidiano. Então já é um poema moderno. E depois, assim, vou trazer um comentário que ele faz em carta para o Mário de Andrade, né, sobre o Carnaval, que dá um pouco a visão dele de mundo. E aí tem a coisa da morte do pai. 22 ele participa, né, da Semana de Arte Moderna sem participar, ele só manda os sapos. 24 vem o Ritmo Dissoluto. Esse aqui já é o livro de poema modernista, né? A ideia do dissoluto tem algo que é da esfera, por exemplo, os dissolutos, os libertinos, né? Ritmo dissoluto e depois libertinagem,
tem esse apelo da libertação de padrões sexuais, mas tem a ideia da libertação do ritmo tradicional do verso e a abertura para o ritmo do poema em verso livre. E aí depois a gente comenta um pouquinho mais o que isso significa. Mas aqui tem vários aspectos interessantes, né? Eu só vou apontar. E aí 30 basicamente é o livro Libertinagem, que reúne poemas feitos de mais ou menos 26 a 30, que aí realmente é o grande livro modernista dele. E o Estrela da Manhã, que eu acabei relendo, é genial, só que a gente não vai poder trabalhar. Me contive para a gente se concentrar numa obra que é o Libertinagem. Tá? Então, assim, isso é basicamente sucinto nisso, assim, né, nesse aspecto aqui, para a gente ver alguns aspectos. Eu vou destacar um comentário da Higuchi, né, que a poesia do Bandeira é essa longa preparação da morte. Esse ponto de vista da morte é importante. Depois a gente destaca alguns poemas no... Poderia destacar alguns poemas já dentro do Libertinagem que isso aparece. Tem um poema em especial que é o Virgem Maria, que parece é um poema de dimensão onírica, que ele pede que está enterrado, né, assim, só para comentar bem rapidamente, assim, né, o poema, trazendo aqui o livro de novo, assim, só para assim, que tem várias orações, poemas. O poema é Virgem Maria, que ele diz que ele está enterrado e aí ele diz assim: eu ouvia uma vozinha da Virgem Maria dizer que lá fora, perdão, eu vou fazer a entonação da declamação que eu acho mais adequada. Eu ouvi a vozinha da Virgem Maria dizer que fazia sol lá fora, dizer insistentemente que fazia sol lá fora. Que dá a ideia de que está enterrado, que teria sido enterrado, e tem sol lá fora, luz lá fora. Por que eu digo do ponto de vista da morte? Quando ele fala de um outro poema que refere ao pai, de uma oração também, ele diz, olha, vão lá e põem uma rosa, não para o pai, mas para o filho, que o filho ele necessita mais do que o pai. Então, constantemente tem essa questão de projetar. Vejam só, é como se ele, do enterrado, ele está fechado, ele está no escuro, ele está dentro dessa dimensão sombria, e aí uma voz, que é a voz da Virgem Maria, que anuncia tem sol lá fora, tem luz, tem abertura ao ar livre, tem vida. Então, tem muito essa luta contra essa perspectiva, lembrando que a tuberculose propriamente não tinha cura, desse limite que é o limite físico do corpo de quem percebe a morte constantemente. Então, assim, mesmo que ele tenha tido uma longa vida, ele morre em 68, esse limiar da morte está sempre presente na poesia dele, até nos outros livros, até o final. Lira dos 50 anos vai ter isso, Belo Belo vai ter isso, e assim, né, vai vir. Né? Tem um que poema se chama Consoada. Consoada é uma pequena refeição noturna, o título, né? Sempre a vida cotidiana através, que ele fala da espera da morte. Então, o tempo inteiro a gente tem isso, constantemente a gente tem isso, então isso é uma coisa importante de destacar. E a marca dele, que eu acho que é uma marca forte do Bandeira, o Davi Arrigoni chama isso até de um princípio ético de composição, que é o princípio da humildade, né? Uma humildade com que ele está sempre lidando com todos os elementos da vida propriamente dita. Aqui eu não vou me concentrar. Qualquer coisa, peço assim, não ficou claro alguma coisa, tem que interromper, podem mandar pelo chat ou interromper mesmo, abrir o microfone e dizer, olha, professor, para aqui, fala um pouco mais disso, Antônio, Sansa, como quiserem chamar, né? Daí eu paro, porque senão a minha tendência é ir falando, ainda mais, assim, eu vou lendo, eu vou comentando, mas ainda mais nesse modo, né? Mas o que eu quero trazer assim que eu vou mais rapidamente agora falar a questão da lírica, que eu acho fundamental. Vocês já trabalharam provavelmente na Brasileira 1, poesia, né, desde o Gregório de Matos, os poetas românticos, principalmente os poetas românticos eu traria aqui como exemplo, que é pensar dos gêneros literários, né, narrativa. Um narrador fala e conta uma história de algo que é externo. Normalmente a narrativa conta algo do que veio do passado, que tem a distância consegue organizar.
Então, o narrador conta uma história que tem personagens que agem no espaço e no tempo, enfrentando um conflito. Basicamente, isso é uma espécie de fórmula da narrativa, mas o narrador conta ações dos homens e das pessoas no mundo. O drama são as ações das pessoas no mundo que se enfrentam, mas eu não tenho narrador. Ou a literatura dramática, ou quando se transpõe para o palco, para o teatro, né, nessa metamorfose de linguagem, são personagens atuando, se enfrentando pela fala e pela ação. E a lírica é o voltar-se para dentro de si mesmo. Né? A expressão que eu gosto muito, que é essa que está no Hegel, né, que é dos sentimentos, das emoções. Então, assim, ele diz que é a superação do sentimento pelo sentimento. Em outros termos, enquanto está dentro de mim, a emoção ela não tem forma, ela é informe e me controla. Quando eu objetivo, eu faço um discurso, eu escrevo um poema, uma canção, declamo, eu dou forma para minha emoção. Então, ao dar forma, eu consigo colocar fora de mim e objetivá-la. Ou, em outros termos, eu consigo compreender essa emoção e passar a ter consciência dela. Então, isso é basicamente o princípio da arte, mas no caso da poesia lírica, é para a compreensão desse mundo subjetivo. Então, assim, e isso eu posso fazer por imagens, uma metáfora, né? Que eu gosto muito, tem um poema do Percy Shelley, que é da Lua, né? Que ele fala da Lua e com nascer diverso no céu, entre estrelas de nascer diverso, perdão, ela se sente solitária, ela tem uma luz melancólica, e lá pelas tantas ele vai dizer, a Lua é que nem o meu espírito, eu me sinto sozinho assim como é a Lua. Então ele se configura e concebe a sua subjetividade através da imagem, através da metáfora. Na dimensão da lírica, normalmente se pensava em eufonia, sons harmônicos, a unidade do verso, a unidade da imagem e uma relação de empatia entre o eu poético, que dizia, e o interlocutor, como se eu pudesse ter uma sintonia dos afetos e dos sentimentos. Pois bem, é justamente aí que a lírica moderna começa a confrontar. Aqui eu só elenquei alguns autores, né, para pensar a lírica moderna. O Erich Auerbach, Flores do Mal e Sublime, que fala do estilo misturado. A lírica moderna, porque acontece o seguinte, ela vai misturar diferentes estilos. O estilo elevado, que seria o estilo trágico, e o estilo cômico vão estar misturados. Em que sentido? A figura exemplar da modernidade para todos que pensam lírica moderna é Baudelaire, né? Charles Baudelaire. E é basicamente o que ele vai dizer, que o Baudelaire vai falar de temas altos, por exemplo, a melancolia, né? A tristeza profunda que nos configura a todos, né? E aí já comento, Ellen. Aí, assim, a melancolia é um tema forte. Só que quando ele vai figurar a melancolia, que é um tema do alto, um tema da condição humana, da natureza humana, ele vai usar uma expressão trivial. Ele diz assim que é como uma tampa, e aí pode ser tampa de caixão, tampa de panela, ou, né, como um céu, né, assim, do céu cinzento, ou aí outra imagem que ele fala do cérebro. Ele diz que está derrotado como se uma bandeira fosse cravada no seu cérebro. Então ele usa imagens que são prosaicas, ou do cotidiano, ou da ciência, e faz poesia lírica elevada. Então essa mistura do cotidiano, expressões do cotidiano, marcas do cotidiano, com a dimensão lírica, seria a dimensão forte do moderno. Aí depois tem outras expressões, né, do Walter Benjamin, entra a questão do cotidiano, esse poema de uma passante é famoso, a perda da auréola, o vinho dos trapeiros e assim por diante. Depois tem o Adorno, né, Conferência Lírica e Sociedade, a lírica dialogando com a sociedade, e o que eu quero propriamente dizer é que essa lírica moderna ela vai chegar na sua radicalidade maior com Mallarmé, né, num lance de dados, mas principalmente depois com a vanguarda, né? Inclusive na explosão, inclusive, de que a palavra prosaica não tem nenhum trabalho, ou não tem nenhum trabalho estético, e ela é ainda poesia. Eu vou ler aqui o comentário que a Ellen fez, e aí, antes de passar para a dimensão do cotidiano. Porque pensando no quanto faz diferença na obra dele, ele ter vivido tanto, apesar da tuberculose, convivendo com as limitações da doença, os outros autores e obras, que eu me lembro pelo menos, têm geralmente uma morte precoce.
ou a cura é muito rara, mas a presença da doença é só temporária. Sim, essa é uma diferença, é muito forte nele mesmo, a presença dessa longa vida e convivência, e isso do amadurecimento. Até isso esse comentário, né, que a Ellen faz, traz algo que é bastante importante. Por exemplo, eu comparar dois autores, né, rapidamente, e a gente já passa, que são poetas modernos, mas de feição diferente. O Augusto dos Anjos nasce em 1886, né, 1884, e morre em 1914 com 30 anos, de modo precoce, né? O Bandeira, ele nasce em 86 e estreia em 16 para 17 com 31 anos, um ano depois da morte ou da idade a que chegou Augusto dos Anjos. E o primeiro livro, né, Cinza das Horas, eu acho um livro muito bom, mas não é o grande livro dele. Carnaval é um livro excelente, melhor que Cinza das Horas, mas não é o grande livro dele. Ritmo Dissoluto é um baita livro, mas ainda não é a grande obra. As grandes obras dele é Libertinagem para diante, Libertinagem Especial, depois Estrela da Manhã e assim por diante. Então, assim, quando ele faz uma grande obra, que é a obra, digamos, mais forte, né, dele, que daria para comparar com o Eu, do Augusto dos Anjos, ele já tem 30, ele já tem 44 anos. Né? Então é interessante essa questão da longa vida, porque também significa um longo trabalho de amadurecimento poético, de construção, de diálogo, e o Bandeira vai mudando, é impressionante a capacidade dele de leitura e apropriação de outros poetas. O diálogo dele com o Mário de Andrade é fabuloso. O Mário é um intelectual admirável, mas assim a maturidade, às vezes até a sabedoria da discussão dele com o Mário é muito bom. Então tem essa trajetória em que é importante e o tempo inteiro convivendo com essa limitação física, né? Então isso realmente daria para comparar essa temática da morte nele e em outros poetas, né? Que é bastante peculiar no modo como Bandeira traduz isso para a lírica, né? Então isso é uma boa lembrança, né? Além da pensar lírica moderna, e aí eu quero entrar, quando eu entro no cotidiano, é uma pequena reflexão sobre o cotidiano, que não, assim, eu dou alguns exemplos de autores aqui, né? Lukács, na abertura da teoria estética, Agnes Heller, que tem a estrutura do cotidiano, Henri Lefebvre, que vai ter um trabalho especificamente sobre o cotidiano, Peter Berg vai trabalhar o cotidiano, Certeau, na antropologia, o René Gertz, né? Clifford Gertz, eu errei aqui, né? Nossa, eu até vou arrumar aqui. E né, aqui o Franco Moretti, né? Enfim. Então, assim, eu não vou trabalhar todos esses autores, isso aqui seria realmente para um trabalho de maior fôlego, mas o que eu vou trazer, que é uma discípula do Georg Lukács, que é essa aqui, a Agnes Heller, que está aqui no topo da página, e que ela tem algo, assim, um dos melhores estudos para entender o que é a vida cotidiana, mas, assim, basicamente, o homem histórico ele existe por inteiro dentro do cotidiano. Então, a gente existe no cotidiano. A nossa vida, qualquer concepção de dimensão histórica tem que passar pela nossa existência no cotidiano. A gente não existe nos grandes acontecimentos, né? Então, ela vai dizer, a gente existe nas respostas que a gente vai dando na cotidianidade. E aí tem assim várias coisas de marcação, né, do fazer cotidiano, da ação cotidiana, que a gente tem que fazer. Ela dá um exemplo que a gente tem que aprender, por exemplo, aqui, ó, segurar um copo e a beber, ao usar um garfo. Isso que para nós é trivial, no século XIX nem todos usavam garfo e faca, né? Isso é a constituição, o processo civilizatório que vai se constituindo, como diria o Norbert Elias, que é esse aprendizado desses gestos do cotidiano para a convivência com os outros. Esse é um exemplo, mas a gente só se considera maduro ou um homem emancipado porque a gente consegue viver no cotidiano por si, né? Crianças muito pequenas precisam dos pais para que supram, né, suas necessidades físicas, precisam da proteção e do acolhimento, né, dentro do cotidiano, assim, desde alimentar, o cuidado do corpo, o cuidado da limpeza, o sono, a proteção dentro do sono.
E assim depois pessoas que têm algum problema, na extrema velhice, algum problema de demência senil, né, Alzheimer, coisa e tal, que precisa de um cuidado, já não são mais autônomos e emancipados. Então, assim, viver dentro do cotidiano, aprender a viver dentro do cotidiano por si, com autonomia, isso é fundamental. Isso é a vida prosaica, a vida comum de todos os dias que a gente tem e se repete, né? Nós agora a gente viveu agora e está vivendo durante esse processo da pandemia. Nós aqui a gente está reunido através sincronicamente, né, através, né, do programa do Zoom, porque a gente não pode conviver dentro da universidade. A gente está tendo que aprender a lidar com outro cotidiano. E isso gera muita doença, muito sofrimento, é muita dificuldade de relacionamento, porque o nosso cotidiano ele foi abalado nos seus princípios. E aí, é claro, cada um ou cada grupo está lidando de modo diferente com isso. Eu não vou entrar muito no mérito disso, para a gente não perder o foco depois dentro do libertinagem. Mas o que eu quero trazer é que no cotidiano a gente tem algumas coisas de cristalização de hábitos e de costumes, de padrões. E essa cristalização, ela faz com que a gente, às vezes, não perceba mais que se trata de ação humana, social e histórica. Mas é como se transformasse em algo natural. Ou, em outros termos, como se fosse reificado, como se ficasse uma coisa autônoma que eu não tenho mais controle. Então, por exemplo, costumes, regras costumeiras da ordem, né, do costume, da ordem ética e moral. Chega a um ponto que parece que não tem outra saída. As coisas, quando as pessoas dizem, olha, a única saída para tal problema é essa, senão o mundo vai despencar. Sempre tem outras possibilidades, outras saídas, como construção humana. E isso é um dos pontos chaves, porque o que está reificado e cotidianizado, eu já não mais percebo, eu já não consigo mais apreender. Isso aqui é banal, isso vira, vou usar uma expressão que depois a gente vai, eu vou pular várias coisas cotidianas para a gente ir para a dimensão da poesia. Mas o cotidiano que a gente não mais percebe, que é repetitivo, que é só dado, ele vira banal, ele é banalizado. Quando as coisas são banalizadas, isso é um problema muito sério, muito grave. Então tem essa questão da banalidade, ela é fundamental para se pensar. Então, assim, isso é um ponto crucial, um ponto chave para pensar a poesia. Onde é que a poesia a lírica entra na lírica moderna? Quando né, o poeta, o autor, ele vai perceber no cotidiano pontos de conflito, pontos de tensão, pontos que o surpreendem. Por isso, quando a gente leu lá no Oswald de Andrade, na aula anterior, quando ele diz lá, naquele poema 13 de Maio, aprendi com meu filho de 10 anos que a poesia é a descoberta das coisas que eu nunca vi. Ele está tornando, a partir do ponto de vista infantil, algo que é um princípio da poesia, que é o espanto, que é a surpresa. O conhecimento ele começa com o espanto. A poesia ela exercita algo que, digamos, é algo que é intrínseco às nossas faculdades cognitivas do aprendizado. A gente tem que se espantar, tem que estranhar. Quando a gente se estranha, quando a gente não compreende algo, o conhecimento começa. Então, assim, relendo os poemas do Bandeira, é, assim, eu fui me dando conta de reencontrar imagens difíceis de compreensão, né? E essas imagens, elas são ponto de vista para compreender algo e não aceitar e passar batido por elas, naturalizá-las ou nivelá-las. Isso aí banaliza, né? Enfim, então o que eu quero trazer assim como síntese, né? Assim, dessa primeira parte, né? Pensar o Bandeira na sua trajetória, né? Então a doença é algo central para ele. Ele vai se formar poeta, né? Cinza das Horas, Carnaval e agora o Ritmo Dissoluto, que a gente vai comentar um poema. E para chegar à poesia modernista, uma poesia moderna e modernista, tem essa trajetória, ela é bastante intensa, e ele vai se transformar um lírico, que vai sair da lírica propriamente dita mais convencional para chegar à lírica moderna, que incorporar o cotidiano. Incorporar o cotidiano sem deixar de estranhá-lo. Incorporar o cotidiano em, pelo menos, duas dimensões. Na linguagem e também nos
fatos que vão ser trazidos para um poema. Na linguagem, são palavras do cotidiano, às vezes a gíria, o jeito prosaico de dizer, que vai dar no verso livre, e no cotidiano são, às vezes, acontecimentos banais ou triviais que ele vai transformar em acontecimentos interessantes que o surpreendem e pode trazer algo de relevante. Então, para trazer assim como um exemplo disso, né, tem vários outros pontos que daria para trazer. Eu vou passar para o comentário, eu vou pular por aqui e vou. Aqui estão os comentários, né, ou destaques, notas que eu usei para organizar a aula. Depois alguma coisa a gente vai voltar a ela. Mas assim, eu vou partir desse poema que é o Meninos Carvoeiros do Ritmo Dissoluto, né? Ah, tem vários pontos, esse é um poema narrativo e que lida com a infância. Então, reparem que é um poema narrativo. Eu vou tentar dar o tom, eu queria, né, reproduzir, mas eu não consegui reproduzir os sons aqui através do Zoom para que a gente ouvisse diretamente das vozes dele. Então, eu vou trazer aqui, vou fazer a minha declamação. Né? Peço desculpas, ela não é o ideal. Né? Meninos Carvoeiros. Os meninos carvoeiros passam a caminho da cidade. Carvoeiro! E vão tocando os animais com um orelho enorme. Os burros são magrinhos e velhos. Cada um leva 6 sacos de lenha. A ninhagem é toda arremendada. Os carvões caem. Pela boca da noite vem uma velhinha que os recolhe, dobrando-se com um gemido. Carvoeiro! Só mesmo essas crianças raquíticas vão bem com esses burrinhos descadeirados. A madrugada ingênua parece feita para eles. Pequenina e ingênua miséria. Adoráveis carvoeirinhos que trabalhais como se brincasseis. Carvoeiro! Quando voltam, vêm mordendo num pão encarvoado, encaraptados nas alimárias, apossando corrida, dançando, bamboleando nas cangalhas, como espantalhos desamparados. Petrópolis, 1921. Esse poema, né, dos Meninos Carvoeiros, ele, como poema narrativo, ele tem algo que é interessante, né? Dentro do conjunto do poema do Ritmo Dissoluto, dos 24 poemas, o poema que antecede é a Estrada. O poema ocupa um lugar nesse ritmo dissoluto. E dentro desse poema Estrada, dá a ideia de que tem alguém que está observando o outro passar. É como se o narrador, onde é que está o narrador desse poema? A partir da leitura do poema. Ele está olhando de fora e vê, reparem aqui, os meninos que passam para a cidade. Então tem um movimento de ida. Lá no final aparece quando os meninos voltam comendo pão carvoado. Agora eles já não estão mais no chão carregando, perdão, puxando os burrinhos, as alimárias, mas eles estão montando, encaraptados, apostando corrida, dançando, bamboleando, eles estão brincando, né? E no meio, depois lá de noite, ele vai olhar que no chão, por onde passaram os meninos carvoeiros, uma velhinha vem recolher os restos que esses meninos deixaram, que são os restos de carvão que caíram na estrada. E ela, velhinha, se dobra com gemido para buscar isso. Então, é um poema que tem 3 momentos. Os meninos vão para a cidade, os meninos voltam da cidade e a velhinha depois. Nesse movimento dos meninos, começa a descrição com os meninos indo, que vão tocando os animais com um rei enorme, os meninos. Os burrinhos são magrinhos. Cada um leva 6 sacos de carvão de leite. A ninhagem, né, dos sacos, ela é toda remendada. Então, é uma cena de pobreza e de meninos que trabalham. Isso aqui é trabalho infantil. A Constituição, felizmente, ainda proíbe, né, o trabalho infantil. A criança não é para ficar trabalhando. Isso aqui é trabalho, isso aqui é necessidade. Alguém vai dizer, eles aprenderam no sofrimento, aquelas lógicas antigas de educação, né, de que se aprende com um castigo físico, com um sofrimento, quer dizer, em outros termos, eu tenho que aprender reprimindo o corpo, controlando o corpo para que ele deixe de ter sensibilidade, trabalhando, limitando, e aí eu não desenvolvo a sensibilidade para as coisas. Aqui as crianças estão trabalhando, são crianças
pobres trabalhando, carregando carvão para a cidade onde vai ser vendido e depois voltando com carvão. Tem alguém ainda mais pobre que as crianças, que é essa velhinha que recolhe os restos do que as crianças deixaram. E aí, ao final, na segunda parte, essa aqui é que a gente vai encontrar o que é a dimensão lírica. Porque, assim, vou lembrar, lírica é falar de si, o sujeito tentar entender algo de si. É quase assim, o que me contacta com o cotidiano, que me permite me compreender como sujeito. Ter autoconsciência não só não é racional, né? É algo que escapa à própria racionalidade, que é da própria ordem dos afetos, dos sentimentos. Mas eu vou dar forma. E aqui ele começa a fazer um comentário. Isso aqui não é mais descrição do que está fora, nem narração das ações exteriores. Isso aqui é um comentário do sujeito, que está mediado por duas expressões, que é aquele tipo aboio, né? Aquele canto popular, que é "e carvoeiro", e o outro "e carvoeiro", os dois que fazem a fronteira aqui, né? Essas duas coisas e aí vem, é como se ele para de olhar para fora e ele começa a refletir. E ele diz: olha, só mesmo essas crianças, veja a caracterização, raquíticas, vão bem com esses burrinhos descadeirados. E aí vem: a madrugada ingênua parece feita para eles. Pequenina e ingênua miséria. E aí vem aquilo que é a expressão de síntese desse trecho, que é: adoráveis carvoeirinhos que trabalhais como brincastes. Vejam o processo, que tem verso a verso. São crianças raquíticas, elas combinam com os burrinhos descadeirados, então a gente está criança miserável, está aqui trabalhando. E ele muda, a madrugada ingênua, a madrugada da ingenuidade. A ingenuidade parece a raiz da época, quer dizer, a gente está falando lá propriamente dos ingênuos, da infância, né? Que está ligando à madrugada. É o alvorecer do dia, uma perspectiva de luz que surge. E aí diz: pequenina e ingênua miséria. Ela é pequena, mas ela é ingênua. E agora vem a marca da ingenuidade, que é positiva e negativa ao mesmo tempo. A primeira leitura que eu fazia anos atrás disso, eu dizia: olha que lindo isso aqui. Ele diz assim: puxa, olha que bacana de aprender com as crianças, adoráveis carvoeirinhos. Trabalhais como se brincassem. Eles fazem do trabalho brincadeira, eles trabalham como se fosse um brinquedo, um jogo. Então, assim, só que na infância tem o resíduo daquilo que é do mundo adulto, que é do trabalho. E está aqui, as crianças estão fazendo essa cena. E essas crianças, que são anônimas, eles são qualificados pelos carvoeirinhos, estão trabalhando como brincar. E aí tem algo, que é o uso de linguagem, que é o vós. Vós trabalhais, como se brincasseis. Atualmente a gente usa muitas vezes isso para dar formalidade elevada. Muitas vezes, e boa parte das vezes, a gente usa isso no discurso religioso. Quando a gente dá, né, a gente vai usar o vós, a gente está se referindo ao outro de um modo formal, segunda pessoa do plural, que é usada assim. No cotidiano a gente não usa mais. O que eu quero dizer é que ele está fazendo um processo de elevação dessas crianças e dando uma condição elevada de seriedade. O Davi Arrigucci, ele usa uma expressão que ele pega o cotidiano, que é baixo, que é comum, trivial, banal, e ele pega essa ação e ele se surpreende com esse trabalho que parece um brinquedo, surpresa como conhecimento, e ele transforma isso num conhecimento elevado. Em outros termos, sublime. Vai além do belo, ele é sublime, ele se abre como um conhecimento elevado dessa condição, que é uma condição humana em que o trabalho ele vira brinquedo. Agora, essa positividade ela é desfeita na volta. Vejam aqui o final. Agora ele vai usar o gerúndio, né? Eles vêm mordendo o pão, encarvoado, sujo de carvão, escuro de carvão. Eles vêm já montados, encaraptados nas alimárias, mas eles vêm apostando corrida, que é uma brincadeira. Eles vêm dançando nas cangalhas, eles vêm bamboleando, né? Vêm naquele ritmo de dança. Ou seja, eles viram agora a brincadeira plena sem o trabalho. Só que aí vem algo que é uma imagem que gera estranhamento, como espantalhos desamparados. São as duas expressões que são muito fortes. A imagem do espantalho é uma imagem muito negativa, que é algo
para espantar, ela é desfigurada, ela é incongruente, ela é posta numa plantação para assustar as aves, ela é algo que assusta, não é algo que atrai, que seduz. E aí tem o outro passo, que é a ideia da infância desamparada. E aí, assim, aquilo que parece positivo, adoráveis carvorinhos que trabalhais como brincassem, ganha uma dimensão negativa. Na brincadeira e brincando, eles não percebem a condição do trabalho que estão submetidos. Eles não percebem, como espantalhos, aquilo que é o lado assustador, o quanto eles têm uma infância desamparada, o quanto eles não têm esse amparo. Eles são crianças, eles já estão inseridos no cotidiano adulto do trabalho, sem a proteção, eles já estão na dimensão do desamparo. Não significa tirar o aspecto sublime e bonito de ver a dança, o brinquedo, a corrida, né, como um brinquedo, um jogo, correr, de brincar de pegar, que são aprendizados do mundo, né, através do jogo do brinquedo. Mas não deixa isso. Tem esse lado positivo, sim, tem. Não é deixar de ver isso, mas também de ver que está revelando algo que é dessa condição social, que é do desamparo, que é dessa condição realmente de estar desamparado ali. Então é muito curioso porque esse poema de lírica moderna que o Bandeira faz, ele está fazendo com um cotidiano não urbano, um cotidiano rural. A gente poderia desenvolver por aí também, que seria um tópico importante a ser desenvolvido, a ser debatido, né? Mas o que é interessante, ele vai fazer lírica moderna, o baixo, que o cotidiano vai revelar algo que é elevado, que é lírico, que é algo desse desamparo da condição humana, do trabalho que está na infância ali, e ao mesmo tempo tem uma coisa que lá tem primeiro no Benjamin, depois no Adorno, que é a dimensão social brasileira que se revela aí através desses meninos. Então esse é o exemplo que está se formando do lírico moderno, do lírico que é mais do que modernista. O Bandeira não gostava do termo modernista, dizia que ficava uma espécie de saco de gatos, né? Ele não usava essa expressão, mas ele dizia que se mais confundia do que distinguia, né? Assim, todos misturados sobre esse mesmo termo. Então ele é um poeta realmente moderno, de uma qualidade lírica espantosa, assim, é espantosa de ver. Eu ia comentar, tranquilo até aqui, gente. Qualquer coisa, eu vou fazer uma pausa. Aí qualquer coisa vocês me mandem alguma mensagem, assim, ou um positivo que está ok, ou alguma dúvida, alguma questão. Tranquilo, tá? Obrigado, Ellen. Eu espero, se tiver alguma coisa intranquila, alguma coisa a parar, me falem. Eu só vou referir 2 poemas que eu recomendo a leitura vivamente, que é esse do gesso. Que eu acho lindo esse poema, que é fazer uma coisa, um kit comercial, que é um gesso branco, que cai e se quebra, e aí no final diz assim que só verdadeiramente o que é vivo já sofreu. É o gesso esse que ficou único, único e irrepetível, e que ensina ele que só é verdadeiramente vivo o que já morreu. É uma espécie de chave de ouro do poema Chave Modernista. E o outro que é lindo também desse livro, que é o Caicai Balão, né, que é a canção popular. Ele fala que onde ele aprendeu poesia na infância, começou a aprender. Cai, cai, balão, na rua do sabão. E aí vem a narrativa, o que custou arranjar aquele balãozinho. E ele vai falar do filho da lavadeira. Novamente, uma criança brincando, pobre, que se revela algo de uma beleza tremenda, né, sem perder as dimensões negativas. E esse do berimbau, eu tinha posto aqui porque tem algo interessantíssimo na gravação que o Bandeira faz, que ele desafina, porque ele vai imitando sons, e vai fazendo, é um jogo sonoro, é uma brincadeira com a prosódia propriamente da poesia com jogos sonoros. Ele faz uma voz desafinada, né? Os aguapés, os aguaçóis, os igaposos, os jacurás, bolem, 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 e chamam saci, si, si, si. Ele vai fazer um jogo que eu imitei precária e porcamente aqui, mas ele faz uma imitação muito interessante, e aí se vê algo que também é da poesia, que é o jogo com a sonoridade, com os ritmos, né? Então, e que valeria a pena desenvolver. Agora a gente vai entrar no libertinagem, propriamente dito. E a gente não vai falar de todos os poemas do libertinagem propriamente dito. Eu quero, né, quando vocês
tem lá no material de vocês, tem alguns pontos destacados, né? Pensar no libertinagem, o que é poética do livro, né? Assim, que está aqui, não sei dançar, um princípio dela de composição. Tem a questão da religiosidade que atravessa, e eu quero insistir da religiosidade e não religião, e aí eu vou voltar, eu vou pedir desculpas se eu voltar aqui no documento, assim, às vezes correndo pode atrapalhar o acompanhamento, que é algo que ele diz em carta para o Mário de Andrade, e o Mário de Andrade falando da ironia e das coisas dentro da poesia dele, e ele usa essa expressão que eu acho assim muito interessante que está aqui, que diz assim: não nego a Deus, nunca neguei a Deus. E ele não nega mesmo. A gente vai acompanhando a poesia dele, a presença é muito forte. Tenho passado por crises tremendas de desespero. Sinto-me frequentemente desamparado. Os meninos carvoeiros, espantalhos, desamparados. De qualquer ideia religiosa e filosófica. Mas nunca achei fé para negar. Eu estava botando outro documento aqui para ler, para não precisar usar aqui. Eu peço perdão a vocês pelo meu trabalho. Eu vou estar trocando um pouco a visão, porque eu vou estar lendo aqui na outra página e não aqui nessa tela. Nunca achei fé para negar. É certo que não posso aceitar Deus é a imagem do homem, como inculcam todos os sistemas religiosos. E conheço, e até hoje, o que há de divino em todas as coisas. Até hoje, o que mais pude avançar, e me satisfaz em certa medida, foi reduzir esteticamente a ideia de Deus à ideia de vida. Deus é vida, simplesmente. Não se tem moral alguma, não a conhecemos. Falo em Deus para ser compreendido. Mas o que penso é que nessa vida não sei o que é, mas não sei o que é, mas vejo e sinto em tudo. Rezo de mil maneiras. Por ironia, as poesias sensuais de carnaval, que está no ritmo absoluto, está no libertinagem também. Como já disse lá, dessa efeito sem ironia, o espasmo sexual é para mim um arroubo religioso. Sempre encontrei Deus no fundo das minhas volúpias. Eu estou trazendo isso, né, para pensar, quando a gente pensa o livro Libertinagem, que tem as orações. Então, ele está usando as orações para ser compreendido. E aí tem uma negação de sistemas religiosos. Tem uma distinção que é feita no romantismo, tem um autor que ele chama de o Dieu caché, o Deus escondido, que é a distinção entre religiosidade e religião. Religiosidade é um impulso, esse que o Bandeira diz, ele diz, olha, eu falo em Deus para ser compreendido, mas é algo que escapa à compreensão. O que há antes de nascer, o que há depois de morrer? Por que há forças inconscientes que a gente não consegue compreender? Por que há coisas que acontecem que escapam à nossa compreensão? Então tem um gesto humilde do Bandeira de dizer, eu não compreendo tudo, eu não tenho como compreender tudo e me sinto desamparado. Eu tenho desesperos incríveis, melancolia, tristeza. É um cara que enfrenta a morte através da doença. Então tem algo que é muito pesado no que ele está dizendo, mas ele diz, olha, eu encontro, né, essa questão da divindade, da religiosidade, em coisas que estão fora dos sistemas religiosos. São as religiões organizadas, né, que têm regras, têm dogmas, que definem em que acreditar e o que negar, definem o que é certo e o que é errado. E tem religiões que não, são mais pesadas, que dizem que o comportamento dos outros que estão fora do seu sistema religioso está errado, que não são ecumênicos de acreditar em várias expressões de Deus, né, propriamente dito. Então, isso é muito importante dentro do Bandeira, porque ele é capaz de dizer que no espasmo sexual, ponto alto de um orgasmo, que é, né, só vou fazer um parênteses, assim, né, lembrar o Philippe Arié, quando diz do O Homem e a Morte, diz que as duas origens, né, de pensar a religião vem da morte e do sexo, duas formas de organizar, né, os rituais fúnebres e o ritual de casamento, né, e sem fazer nenhuma identidade entre os dois, absolutamente, mas assim, para disciplinar coisas que a gente não compreende. O desejo sexual, esse impulso sexual, de um lado, e um prazer da dimensão que envolve a dimensão humana, e outro que é a morte, né?
Poderia agregar o nascimento, todos aqueles sacramentos, né, que tem na religião católica, eles são sacramentos que eles lidam com as coisas que são da ordem do inexplicável da condição humana, né? Se vocês pegarem o budismo, vai estar trabalhando com isso também, né? Morte, doença, velhice, sofrimento, coisas que nos escapam e nos definem ao mesmo tempo. Então, enfim, Bandeira vai ter isso muito forte. E a outra coisa é a experiência do cotidiano brasileiro que está aí dentro, né? É muito marcante. Então, quando a gente vê o Não Sei Dançar, que é o primeiro dos... Eu vou agora voltar. É o primeiro dos poemas, um dos conjuntos de poemas. Agora eu vou voltar ali para ele. Só vou te pedir um segundo para vocês. Que aí o Não Sei Dançar, ele traz uma mudança na poética do Bandeira, né? Esse assim, eu tenho que cuidar a hora, eu sou meio desligado. Então, esse aqui eu recomendo, assim, porque tem uma questão de observação, né? Tem uma tese que é da Mara Jardim, que inclusive vai usar um verso como o nome da sua tese, que eu vou ler para vocês rapidamente. A gente não vai comentar tão intensamente esse, mas eu quero ler para apontar. Uns tomam éter, outros cocaína. Eu já tomei tristeza, hoje tomo alegria. Tenho todos os motivos, menos um de ser triste. Mas o cálculo das probabilidades é uma pilhéria. Abaixo a miel. Eu nunca lerei o diário de Maria Bashkirtsev. Sim, já perdi mãe, pai, mãe, irmãos. Perdi a saúde também. É por isso que sinto como ninguém o ritmo do jazz band. Uns tomam éter, outros cocaína, eu tomo alegria. Eis porque vim assistir a este baile de terça-feira gorda. Mistura muito excelente de chás. Esta foi a safata. Não, não, foi a arrumadeira. Está dançando com o ex-prefeito municipal. Tão Brasil. De fato, este salão de sangues misturados parece o Brasil. Até a fração incipiente amarela na figura de um japonês. O japonês também dança machixe. Akugele Banzai. A filha do Zinheiro de Campos olha com repugnância para a crioula imoral. No entanto, o que fazem da essência da outra é dengue nos olhos maravilhosos da moça. E aquele cair de ombros. Mas ela não sabe. Tão Brasil. Ninguém se lembra da política, nem dos 8.000 quilômetros da costa. O algodão do Seridó é o melhor do mundo? Que me importa? Não há malária, nem moléstia de chagas, nem ancilóstomos. A sereia, Sibila e o ganzado jazz band batuca. Eu tomo alegria. Esse poema, ele tem... Nossa, esses poemas do Libertinagem, cada um deles seria uma aula inteira. Especificamente esse aqui tem algo que é de uma mudança de ponto de vista e de perspectiva do sujeito poético na configuração dos poemas do Bandeira, que poderia estar sintetizado, tem mais de um ponto de vista aqui, que está sintetizado, uns tomam éter, outros cocaína, eu já tomei tristeza, hoje tomo alegria. Aquela definição que ele faz de religiosidade, de Deus identificado à vida, apesar do Bandeira ter muita paciência para a teoria estética, para a filosofia, ela tem um diálogo muito forte com a ética do Spinoza, né? Enfim, eu não vou entrar nisso, não veio o caso. Mas ele defende a alegria como a melhor realização das coisas. E a alegria está na boa realização da vida, da natureza e por aí vai. Eu teria que desenvolver mais isso. Mas o que eu quero trazer aqui é que existe um deslocamento da tristeza para a alegria. Isso estava no primeiro livro, né? Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Eu não, como é que é? Se não tens nenhum motivo de dor agora, feche meu livro, enfim. Mas a ideia era, ele escreve com sangue ardente, volúpia, mas ele está falando de si através desse ritmo da tristeza. Ele desloca aqui da tristeza para a alegria. E aí, né, o cálculo da probabilidade, tudo que perdeu, e eu quero destacar isso aqui. Eis porque vim assistir esse baile de terça-feira agora. Aqui existe um deslocamento. Ele sai desse lugar da tristeza, que é o lugar do fechado sobre si mesmo, e ele vai para fora e vai para um baile festivo.
É recorrente a presença, vocês podem ver depois nas anotações, eu botei lá os comentários, o carnaval dentro dos modernistas. Por várias razões. A primeira é essa da alegria, da esfuziante. A segunda é de uma festa brasileira. A terceira é da ideia das festas populares e da incorporação dos ritmos populares. A quarta é essa questão do machixe, né? Da machixe, samba, do ritmo musical popular, e o Bandeira ele era amigo dos sambistas, ele se dava bem com o senhor, ele era boêmio no mesmo bairro, né, lá no Estácio, no Mangue, frequentava a Tia Seata, enfim. Então tem uma coisa do ritmo musical que não é só para contemplar, mas para envolver o corpo. É um ritmo que envolve na dança. Aqui é bem forte isso. Ele diz: eu não sei dançar, mas o que ele busca é isso que ele não sabe, que é justamente a dança e esse envolvimento. E aí tem agora outra coisa, que é a mediação social brasileira, que é o Tão Brasil. Eu vou pegar só esse trechinho aqui como exemplo, né? É... Mistura muito excelente chás. Essa foi a safata. A safata seria uma arrumadeira da princesa, da rainha. Perdão, como é que se dizia? Eu anotei isso para. Não, não era criada da rainha, uma criada de elevação. Ah, da safata. É criada de quarto de rainha, etc. E aí a outra diz: não, uma outra voz diz: não, não, essa aqui foi a arrumadeira. E essa que foi a arrumadeira está dançando com esse prefeito. E aí ele diz que define o Brasil aqui é a dimensão da mistura. Há uma coisa de influência, né? E ele vai falar do banzai e vai dizer Acugelê banzai, a ideia de misturar, né? Então o ritmo é do jazz band, mas ao mesmo tempo é um ritmo de carnaval e está juntando machixe. É uma preocupação de encontrar essa traço brasilidade, está na correspondência do Mário e do Bandeira. A gente encontra isso, por exemplo, dentro do Macunaíma, muito forte, essa preocupação lá. Agora, aqui está na ideia da mistura. Tem algo que normalmente se vincula muito o Gilberto Freire, ao Ribeiro Couto, ao Mário de Andrade, aos modernistas, mas tem alguém que ele conheceu e se aproximou, e fica uma amizade para o resto da vida, que é o Gilberto Freire, para quem ele faz por encomenda o poema Evocação do Recife. E o Gilberto Freire é aquele que vai valorizar a mestiçagem, o primeiro a valorizar a mestiçagem como um traço positivo da Constituição brasileira. Tem todo o ponto de vista patriarcal a ser criticado lá no Gilberto Freire e aparece também dentro da poesia do Manuel Bandeira, mas ao mesmo tempo tem uma valorização disso como traço brasileiro e que está nos ritmos, está no ritmo e que está presente no carnaval. Então, assim, tem por que eu digo que tem um pouco da composição do livro? Ele abre o livro Libertinagem com isso. Ao abrir o livro Libertinagem com isso, ele está como que dizendo o que é atenção. Eu vou sair dessa minha tristeza, eu vou me deslocar para a rua, eu vou encontrar essas marcas sociais onde tem alegria com as quais tem espanto, mas também tem essas coisas brasileiras e populares, né? Os outros poemas que têm isso, né, que são fortes, dá para ir, assim, por exemplo, eu vou ir comentando assim rapidamente. O outro é o Poética, né? Eu só vou ir comentando assim para chamar atenção o conjunto do livro, né? Esse poema aqui, por exemplo, virou uma música. O Vila Lobos musicou o poema, que deu grande alegria e felicidade para o Manuel Bandeira, e que fala de uma situação dele. Ele doente, cuidado pela família, ele perde pai, mãe e irmãs, né? Irmãos, ele fica sozinho. Esse aqui das mulheres, pensão familiar, popular. Esse dos camelôs é muito legal, de novo tem a imagem da alegria, a alegria que vem das crianças, os demiurgos de inutilidades, que a gente chama os vendedores. O cacto, que é analisado pelo Davi Arrigucci, um ensaio famoso. Esse aqui, eu vou dar uma paradinha aqui rapidamente, tem essa coisa da doença. E novamente esse aqui tem uma marca que aparece em alguns poemas do Bandeira, que ele traz a estrutura da anedota, da pequena narrativa de humor, né? Pensar a anedota como um caos marcante, mas uma narrativa também de humor. E o humor ele pode também ter uma revelação de beleza, né? Poética. E esse mistura seriedade e comicidade ao mesmo tempo.
Febre, hemoptise de espinéis, suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e no pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível fazer um pneumotórax? Não. A única coisa é tocar um tango argentino. Então, tem algo que é importante, essa coisa do tocar um tango argentino, que é bastante relevante, que é a única saída para ele, para lidar. Não tem como resolver o problema dele, fazer o pneumotórax, resolver. Não tem mais saída, não tem solução. A única coisa é tocar um tango argentino, é tocar um tango e é dançar. E o verso que eu peguei como emblemático desde a tuberculose é esse aqui, né? A vida inteira que podia ter sido que não foi. No meio de uma anedota cômica tem algo que sintetiza, porque isso mudou o rumo, torceu a vida dele para um outro lugar e que o definiu, e o constituiu e fez dele Manuel Bandeira. Né? Rapidamente, um comentário musical, né? Esse aqui é genial. O poema, né, tem todas as coisas das paisagens que ele via, né? O meu quarto de dormir é Cavaleiro da Entrada da Barra, entram ele ares oceânicos, maresias atlânticas, São Paulo de Luanda, Figueira da Foz, praias gaélicas da Irlanda. Comentário musical vem. Comentário musical da paisagem só podia ser um sussurro sinfônico da vida civil. Só que aí vem a coisa cotidiana que dá um ruído. Mas o que eu ouço nesse momento é um silvo agudo de saguinho. Minha vizinha de baixo comprou um saguinho. Isso é muito legal, assim, que se a gente imaginasse a vida com trilha sonora, né? Esse acontecimento tem que ter uma trilha sonora genial, tem que ser música de tal fulano, tem que estar assim. Só que o som de fato que tem no acontecimento da paisagem, está fazendo uma pintura de paisagem, é o som de um saguinho, é o ruído que tem no cotidiano. É alguma coisa que atravessa, né? Não tem saída. Isso também a gente poderia desenvolver, mas eu vou deixando. E aí veio outro poema, que eu não vou comentar depois o último, né? Meu último poema, mas é o 9, que também fala da poética. Esse aqui é muito legal. Esse é um poema quase para ser lido. É quase lido gritado, né? Assim, né? Que assim tem um tom, assim, estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público, um livro de pontos mediante manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas, todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais, todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção, todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico, de todo o lirismo que capitula o que quer que seja fora de si mesmo. De resto, não é lirismo, é tabela, perdão. De resto, não é lirismo, será contabilidade, de cossenos, secretário do amante exemplar com 100 modelos de carta e as diferentes maneiras de agradar as mulheres, etc. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Só para pegar a dimensão, né, a gente tem do lirismo propriamente dito, né, aquela definição daquilo que vem direto do sujeito, só que ele não quer lirismo comedido, bem comportado ao funcionário público. Ele quer liberar, por exemplo, da métrica, de um decassílabo, de um soneto decassílabo que tem 14 versos, 4, 4, 3, 3, né? Duas estrofes do quarteto, dois de 4 versos, duas estrofes de 3 versos, 2 tercetos, e fecha na metrificação e numa rima regular. Então, isso como que aprisiona, como se fosse um lirismo funcionário público. Além da questão do vocabulário, eu não quero isso, eu quero todas as sintaxes, os barbarismos universais. Ele incorpora a língua e a linguagem cotidiana. Não quer o lirismo feito só por interesses de namorar, né? E aí tem a expressão de todo o lirismo que capitula ao que quer que seja fora de si mesmo. O lirismo, ela pode estar no cotidiano, pode estar na cena cotidiana, mas o lirismo ele tem que vir
de dentro do sujeito, propriamente dito. Tem que ser algo que fale e revele essa natureza interior do sujeito. E não algo que capitula, algo que se curva a uma demanda, a uma obrigação externa. Isso que é uma poética, no sentido bem modernismo, poética que define as regras de fazer versos dele mesmo, e que vem de fora, né? Organizando o conjunto do livro. Um lirismo que seja libertação, não um lirismo funcionário público. Esse lirismo que ele define assim desse modo, ele vai encontrar aqui nos bêbados, nos loucos e nos clowns de Shakespeare. Né? Para mim, sempre quando eu leio essa dos clowns, eu sempre me lembro do Rei Lear, que a fala do clown ela é de maior sabedoria e com mais sabedoria do que o poder, do que a fala do rei. Ele percebe a realidade, faz humor com isso, com uma sabedoria que não está na fala do poder. Os bêbados, que deixam que pela liberação, né, da embriaguez, eles acabam falando aquilo que a vigília e a autoconsciência acaba barrando e não revelando. E os loucos, que falam aquilo que vem do inconsciente e brota direto. Né? Eu vou só para apontar, não vou, realmente essa também é uma análise que não vou desenvolver. A gente tem alguns exemplos de poemas dentro do livro que ele diz que foram poemas e ele conseguiu pelo menos 2 vezes a trazer do sonho, que é muito nessa parte de liberação de algo que escapa ao controle consciente que vem deslocado ou condensado em imagens oníricas, né? Que ele aproxima, de certo modo, do fazer poético. Eu vou seguindo aqui, vou pular os poemas em francês, que também valeria, né, tentar entender isso aqui. E aí eu vou dizer para você, preste atenção no Porquinho da Índia, que tem uma composição de... Tem 4 poemas que se articulam no conjunto. Porquinho da Índia, Teresa, Madrigal tão engraçadinho e Namorados, que é aquele... Antônia, você parece uma louca, que o título original era Lagartixa Listrada, e que ele faz para a mesma figura, que dialoga com a mesma figura que é a figura de Teresa. Então, um pouquinho da Índia aqui é o Mangue, a cidade do Rio de Janeiro. Esse é um grande poema também, as expressões de cidade. O do Belém de Pará, que é uma homenagem bastante mais simples. Eu não vou falar agora desse aqui, eu só quero falar do Teresa e depois eu volto por evocação. A primeira vez que vi Teresa. Teresa. Esse poema tem uma história genial, né? Esse poema ele foi publicado numa página no Jornal de São Paulo, Jornal Noite, uma página que era editada, organizada pelo Mário de Andrade, em 1923. Se vocês procurarem um site da Biblioteca Nacional, que é a Hemeroteca Digital, e vocês conseguem pesquisar jornais antigos, 19, século 20, e você encontra, inclusive, essa página mesmo modernista. Quem tivesse interesse, assim, vale a pena. E ali era publicado, assim, o Mário publicou, o Drummond publicou, o Bandeira publicou, o Oswald publicou, o Sérgio Buarque de Holanda publicou, publicações diversas. E o Bandeira também, na contribuição que ele deu, mais de uma vez, ele publicou esse poema lá, Teresa. O que ele disse? Né, que é a página 21. Eu vou voltar lá para o início, onde está o comentário, para vocês verem como é que ele construiu esse poema Teresa. Da onde é que ele fez e qual era o objetivo dele. Não sei dançar, poética, não. Esse é o da Rua do Sabão, e aí vem o Teresa. Ele disse que o poema era uma tradução do poema O Adeus de Teresa de Castro Alves. Ele diz que é uma tradução para o moderno. E é muito legal, porque o poema do Castro Alves, que tem 4 estrofes, né, vem a primeira vez que eu fitei Teresa, como as plantas que arrasta a correnteza, a valsa nos levou nos dias seus, e amamos juntos. E depois na sala, adeus, eu disse com tremer com a fala, e ela curando, murmurou-me adeus. Uma noite, entreabriu-se o reposteiro, e da alcova saía um cavaleiro, ainda beijando uma mulher sem véus. Era eu, era a pálida Teresa. Adeus, lhe disse, conservando-a presa, e ela entre beijos murmurou-me,
a Deus. Passaram templos, séculos de delírio, prazeres divinais, gozos de empírio. Mas um dia volvi aos lábios meus. Partindo eu disse, voltarei, descansa. Ela chorando mais do que uma criança. Ela em soluços murmurou a Deus. Quando voltei, era o palácio em festa. E a voz dela e de um homem lá na orquestra preenchiam de amor o azul dos céus. Entrei, ela me olhou, branca, de surpresa. Foi a última vez que eu vi Teresa e ela arquejando, murmurou adeus. Aí, esse é o poema do Castro Alves. É um poema narrativo, é super legal de comentar, porque ele é um poema, conta uma história, a primeira que vez, né, no baile, eles amamos juntos. Depois, a primeira noite, da Teresa, né, ele e a Teresa saindo reposteiro, aquele homem era eu, né, era a pálida Teresa. E aí tem uma rotina de séculos de gozo, né? Tempos, séculos de delírio, gozo, prazeres divinais, gozos de empírio. Eles são amantes. Está contando a história, a relação de amantes dele. Quando ele volta, ele vai embora. Quando ele volta, ele encontra outro homem. Dá a ideia de que ela é uma cortesã, é uma mulher livre. Não dá para caracterizar. Mas, assim, no Castro Alves. O que faz o Bandeira? Ele traduz isso para o outro poema dele, que é o Teresa. Nessa tradução que ele vai fazer, ele vai transformar, diz ele, para a linguagem da poesia tradicional numa linguagem de poesia moderna. Aí reparem o que ele faz. Né? Eu vou pegar só esse verso aqui. O Mário de Andrade, que falava na troca com ele, dizia que ele era o poeta mais civilizado e, ao mesmo tempo, usava versos espetados, versos longuíssimos. Pensem que cada verso não é uma frase, mas cada verso ele introduz uma elocução. O verso livre ele aproxima o ritmo da poesia do ritmo da fala, ou do ritmo irregular da nossa fala prosaica. Então ele traz aquele ritmo regular que era próprio da fala poética para o ritmo irregular do verso livre. Aí veja como é que ele mudou. A primeira vez que fitei Teresa, ela, e aí vai aquela do Castro Alves, aquela marcação. A primeira vez, não é mais fitei, vi, né? Vocês vão ver uma série de alterações. A primeira vez que vi Teresa, achei que ela tinha pernas estúpidas. Achei também que a cara parecia uma perna. Quando vi Teresa de novo, achei que os olhos eram muito mais velhos que o resto do corpo. Os olhos nasceram e ficaram 10 anos esperando que o resto do corpo nascesse. Da terceira vez não vi mais nada. Os céus se misturaram com a terra e o Espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas. Só vou lembrar, para ele, essa coisa do Espírito de Deus, da revelação religiosa, também estava num espasmo sexual. Se eu pego o poema do Castro Alves, gozos de empírio, séculos de delírio, enfim, aquele dos amantes, a relação da sexualidade está aqui. Né? É uma coisa que ele usa uma imagem para disfarçar, mas pode-se dizer que está presente aqui nesse o Espírito de Deus, como uma realização máxima, né? Uma coisa assim que é o ápice, né, de satisfação do prazer sexual está aqui, está posto aqui. Só que ele vai alterando, né? A primeira vez, pernas estúpidas, a cara parece uma perna. Então, tem um estranhamento. A cara dela parece uma perna. É uma coisa da forma do grotesco. Uma parte do corpo lançada sobre a outra, né? Depois ele vê de novo e ele diz, os olhos também parecem mais velhos que o resto do corpo. Os olhos nasceram e ficaram esperando. E a terceira vez que tem um encontro amoroso, propriamente dito, ele deixa de ver. Não vi mais nada. Porque aí passa a ser o encontro em que tu não vê mais o outro, tu te funde ao outro, tu te junta ao outro, propriamente dito. O que é legal também de apontar é que tem um conjunto de poemas, que é o Porquinho da Índia Teresa, aí a gente vai avançando um pouco e vai ter, de repente, a gente vai encontrar um poema que é um verso só, que é esse aqui, né? Eu vou ter que diminuir um pouco a tela, inclusive, para ele ficar inteiro. Teresa, você é a coisa aqui, né?
Teresa, você é a coisa mais bonita que eu vi até hoje na minha vida, inclusive o porquinho da Índia que me deram quando eu tinha 6 anos. Nossa, é uma coisa que é legal que é só um enunciado, né? Não está fazendo a forma tradicional do madrigal, está renovando, mas é só um enunciado. E nesse enunciado poético, ele está fazendo uma declaração amorosa para ela. Aquela Teresa que a cara parecia uma perna, que os olhos eram mais velhos do que parecia, ele de repente ele percebe que ela é a coisa mais bonita que ele viu na vida dele. E depois tinha um dos namorados, que é a Antônia, né? Você parece meu louco, e no poema, na sua construção, no datiloscrito, né? Ele era um poema em que era a Teresa, né? Ali era diferente, mas era diferente a Teresa. E a Teresa foi uma das amantes que o Bandeira teve ao longo da vida, né? Teve uma correspondência que foi achada há uns 4, 5 anos, 4 anos, não sei quanto tempo, mais ou menos isso, e que mostrava que teve uma época, isso já mais nos anos 40, se não me engano, em que ele teve 2 amantes ao mesmo tempo, né? Então, assim, Bandeira, com essa feiura dele, os dentes para fora, ele mesmo brincava que era uma locomotiva, diz que era um sedutor, e a Teresa, que era uma das amantes, não tinha toda a preocupação, parecia que ele tinha essa vida doente, monástica, mas não, ele tinha todo esse outro impulso boêmio também muito forte. E os poemas amorosos era realmente uma Teresa, né, que tinha e que ele voltava, que foi nos anos 20 uma relação amorosa intensa para ele. Por isso que eu tenho uma vontade muito grande que tivesse uma biografia para articular, contar um pouco a narrativa dessa história do Bandeira, né? Só para apontar, e aí a gente não vai ter mais tempo, eu vou só ver a evocação e depois a gente encerra a aula hoje. É o poema tirado de uma notícia de jornal. Pesquisem, quem tem interesse, pesquisa. É... Pesquisa porque teve um sujeito, há uns 2 anos que ele pesquisando, ele encontrou a notícia de jornal do qual o poema foi composto. Esse poema também foi escrito e publicado no jornal Noite, página do Mesmo Modernista, no ano de 1923, como expressão, né, dessa poesia modernista, né? Que então ele transforma uma notícia de jornal em poema. Tem vários trechos de carta, não vou dizer vários, mas alguns eu já identifiquei, pode ser mais, não podem ser vários até talvez. E que é curioso da carta dele de Bandeira, por exemplo, esse poema dos namorados, em que é um parágrafo. O Porquinho da Índia também é um parágrafo que ele escreve. E daí, quando ele transforma em poema, ele faz a cisão nos versos, aí altera a elocução. É como se ele pegasse a fala que a gente diz cotidianamente, introduzisse pausas, introduzisse o silêncio para interromper e dar o ritmo, né, da poesia, da prosódia poética, né, da música poética, entre aspas. Né? Tranquilo? Vocês topam? Posso? Eu sei que são 11h56. A minha ideia era só falar do Evocação do Recife. E aí, se alguém não puder ficar, por favor, não se constranja, né? E aí vai ficar gravado. Mas eu posso falar, vocês topam? Pode ser? Tranquilo? Tá. Então, assim, eu vou ler a Evocação de Recife e comentar. Eu quero ler porque assim, há uns 3 anos, assim, já vinha acumulando anotações. Aí um colega encomendou um artigo sobre o Bandeira, escrevi sobre o libertinagem, mas especificamente eu foquei na evocação do Recife. E aí, assim, eu sempre li o Bandeira, sempre gostei muito, muito mesmo. E o Evocação do Recife, para mim, ele se revelou muito diferente ouvindo a gravação do Bandeira, que era o que eu queria hoje e não consegui fazer, que é compartilhar não só o vídeo, mas ele mesmo gravando, ele falando. Eu vou ter que aprender isso da semana que vem para mostrar trechos do filme, né, do Macunaíma. Mas, então, assim, revela muito. Então, eu vou tentar trazer um pouco do que é a leitura dele, de como ele declamou, né, assim, para... né, assim, que eu acho que foi o Márcio que disse logo no início, antes de começar propriamente a aula, para fazer o poema da gente, né? Quando a gente declama, a gente faz o poema nosso, né? Cada um faz o poema ao declamar, ao dizer em voz alta o poema seu.
e que eu recomendo sempre. Sempre digam um poema em voz alta, né? Para ver a melodia, a prosódia poética, para ver o verso, funciona, não funciona, etc. Então eu vou ler. Esse poema foi encomendado em 1926 pelo Gilberto Freire, para o centenário, né, no Jornal do Nordeste, pelo Gilberto Freire, e aí nessa encomenda tem muito diálogo com o movimento tradicionalista, depois teria diálogo também com o realismo no Nordeste, mas isso é outra história. Evocação do Recife. Recife, não a Veneza americana, não a Mauritius dos armadores das Índias Ocidentais, não o Recife dos mascates, nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois, Recife das revoluções libertárias, mas o Recife sem história nem literatura, Recife sem mais nada, Recife da minha infância. A rua onde eu brincava de chicote queimado e partia as vidraças da casa de Dona Aninha Viegas. Totônio Rodrigues era muito velho e botava o pincenê na ponta do nariz. Depois do jantar, as famílias tomavam a calçada com cadeiras, mexericos, namoros, risadas. A gente brincava no meio da rua. Os meninos gritavam: Coelho, sai! Não sai! À distância, as vozes macias das meninas politonavam: Roseira, dá-me uma rosa, graveiro, dá-me um botão. Dessas rosas, muita rosa terá morrido em botão. De repente, dos longes da noite, um sino. Uma pessoa grande dizia: Fogo em Santo Antônio! Outra contrariava: São José! Totônio Rodrigues achava sempre que era São José. Os homens punham chapéu e saíam fumando. Eu tinha raiva de ser menino, porque não podia ver o fogo. Rua da União, como eram lindos os nomes das ruas da minha infância. Rua do Sol. Tenho medo que hoje se chame do Dr. Fulano de Tal. Atrás da casa ficava a Rua da Saudade, onde se ia fumar escondido. Do lado de lá era o cais da Rua da Aurora, onde se ia pescar escondido. Capiberibe, Capibaribe. Lá longe o sertãozinho de Caxangá, os banheiros de palha. Um dia eu vi uma moça nuinha no banho. Fiquei parado, o coração batendo. Ela se riu. Foi meu primeiro alumbramento. Cheias, cheias, barro, boi morto, árvores, destroços, redemoinho sumiu. E nos pegões da ponte do trem de ferro, os caboclos destemidos em jangadas de bananeiras. Novenas, cavalhadas. Eu me deitei no colo da menina e ela começou a passar a mão nos meus cabelos. Capiberibe, Capibaribe. Rua da União, onde todas as tardes passava a preta das bananas com chale vistoso de pano da costa. E o vendedor de roletes de cana, o de amendoim, que se chamava midubim, e não era torrado, era cozido. Me lembro de todos os pregões. Ovos frescos e baratos. 10 ovos por uma pataca. Foi há muito tempo. A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha da boca do povo, da língua errada do povo. Língua certa do povo. Porque é ela que fala gostoso o português do Brasil, ao passo que nós, o que fazemos é macaquear a sintaxe Lusíada. A vida com uma porção de coisas que eu não entendia bem. Terras que não sabia onde ficavam. Recife, Rua da União, casa do meu avô. Nunca pensei que ela acabasse. Tudo lá parecia impregnado de eternidade. Recife, meu avô morto. Recife morto. Recife bom. Recife brasileiro como a casa de meu avô. Rio, 1925. Aí depois ele é publicado em 1926 no jornal. Eu tentei realmente fazer uma interpretação do poema, né? Eu vou pegar a ambivalência que a gente tem no português, que intérprete é aquele que canta uma canção,
né? Ele vai cantar a canção, vai interpretar. E é legal ver a mesma canção interpretada por 3, 4 intérpretes diferentes, cada uma ganha um sentido de outro. Esse poema, ao interpretar, ao dizer, eu não estou só dizendo, declamando, eu estou interpretando. Então, eu estou fazendo a voz do poeta, né, que está aqui no registro, como se o poema escrito fosse uma espécie de partitura, aguardando a voz para ganhar vida musical. A partitura ganha música, está ali, se eu leio, consigo imaginar, mas ela ganha música no instrumento. O poema ele ganha vida na voz, né? Então é como uma partitura esperando a voz para ganhar a vida. E aí tem as indicações. Estou em toda uma série de indicações. Aqui eu grafei em vermelho, né? Tem assim, uma espécie de prólogo, de proêmio, de abertura, de invocação. Ele não invoca a musa, mas ele faz uma invocação do Recife. Qual Recife que ele invoca? Né? Evocar, ele vai trazer de volta, né? Uma das palestras que eu referi ali do Eucanã Ferraz, que é ótima palestra, ele vai concentrar na evocação do Recife também, e aí ele falar que evocar é trazer presente. Eu queria pegar essa invocação da musa, do Recife. Ele tá não só evocando, mas está invocando. E ao invocar, ele invoca a Recife sem mais nada, sem infância, sem mais nada. Ao fazer isso, ele invocou, e aí agora vem a sequência. E nessa sequência, vem que são em versos livres, né? Tem variação de ritmo, vem fragmentos da memória, fragmentos de uma rememoração da infância. A infância recifense de Manuel Bandeira. Nessa infância, ele vai como que trazer. Obviamente que vai ter história, vai ter literatura, tem a Veneza americana, como era chamada, tem as relações sociais, são todas aqui, mas elas não estão aqui como ponto de partida, elas são atravessadas pelo olhar que tenta recuperar a sua infância vivida lá. E aí vem a rua que ele vivia, né? Assim, tem vídeos da Recife antiga que ainda dá para ver, né? Como é que era o Recife histórico, né? O que é preservado um pouco, e que o Bandeira, quando visitou depois, né, a primeira visita ainda nos anos 20, meados dos anos 20, depois do final dos anos 20 ele volta. Na primeira ele teve até uma certa decepção de ver modernizado, alterado e não a Recife da infância. Depois ele volta e se reconcilia com o Recife. E sempre se diz recifense, né? Quando ele fala na autobiografia, ele diz: eu nasci em Recife, né? Então tem uma definição. Mas eu tenho essa coisa assim de pegar fragmentos. Essas figuras são figuras que aparecem através da biografia dele, a Aninha Viegas. Repare as brincadeiras, na partidas hidratas da casa, jogava pedra na criança. A criança não é um janjinho, joga pedra para quebrar. Essa criança depois tem raiva, né? Então está toda marcada aqui. Aí eu pegar as brincadeiras, e aqui para mim foi um momento de, esse aqui é quase um movimento de deslumbramento, como diz o Bandeira, ou de epifania, de iluminação profana, que é perceber que essa memória tem uma alternância de vozes. E que quando ele sai do presente e vai para o passado, vem uma voz do passado que é a voz da infância. E essa voz ele tenta reproduzir ritmicamente. Coelho sai, não sai. Que é uma brincadeira, brincar de pegar a brincadeira da infância. E mais forte, quando ele tenta cantar, assim como eu tentei, eu não cantei, eu tentei cantar, quando ele tenta cantar Roseira da uma Rosa, Craveiro da Botão, onde ele diz que ele começou a aprender poesia nessas canções populares. E aí, assim, vem, entre parênteses, o comentário do eu poético, adulto, rememorando, dessas rosas muito a terá morrido. A morte atravessa a memória. Essas imagens que como que relampejam no poema como fragmento, elas são atravessadas sempre pelo risco da morte. Aquelas podem ter morrido, essas imagens também podem morrer. Então elas revivem nesse movimento que está aqui, que está vindo. Aí depois, eu pegar uma cena, essa cena do incêndio, aí tem os comentários, tem o medo que hoje, né, essa coisa do presente, que é, quer dizer, ele tem medo da alteração, da modernização que possa ter. Depois tem uma coisa de biográfica dele, que é o Rio Capibaribe, que a gente vai voltar a comentar fortemente quando falar do João Cabral de Melo Neto, outro poeta recifense, que é ele na aula no Colégio Dom Pedro II, ele foi aluno de um historiador e crítico literário importante, aluno de geografia do José Veríssimo.
crítico, um dos grandes críticos literários brasileiros, né? Araripe Júnior, Silvio Romero e o Zé Veríssimo, cada um com um perfil diferente. Ele era professor e aí pergunta: tem alguém que conhece o rio que corta, né, o Recife, que faz essa imagem da Veneza americana, etc. Aí ele diz Capiberi. E aí vem a correção da voz do professor que diz: vejo bem que se trata de alguém que vem de Pernambuco, porque diz a forma errada e corrige. Não é Capiberibe, é Capibari. Então, assim, esse jogo da correção do adulto, isso aqui é uma espécie de vingança, né? Uma vingança, literalmente, esse prato que se come frio como um carpaccio, né? Enfim, mas ele tem uma coisa assim de vingança através da poesia. E aí vem uma cena que essa eu queria destacar com vocês, assim, se pudesse mais longamente, né, eu comentaria, que é essa do primeiro alumbramento, que é o alumbramento que passa, imagina ele nos seus 10 anos, que vê uma moça saindo nua, e aí vem o Capibaribe, que tem a moça que sai nua, tem as cheias, né, tem várias marcas ali que aparecem do rio. E aí, o que acontece é que ele vê saindo, ele diz, ela se riu, e ele diz, foi meu primeiro alumbramento. Esse é um dos pontos que é importante da poética do Bandeira, que, por exemplo, o Mário está reclamando, vou dar um exemplo, né? O Mário viajou para o norte, queria fazer um poema Vitória Régia. E aí o Bandeira disse, olha, não faz poema, o poema está banal, não está valendo a pena, porque esse é um grande tema. Vitória Régia é uma imagem assim, forte, simbólica, uma planta que marca a região norte, então não faz poema, abandona, desiste disso. E, de fato, o Mário desistiu e fez isso uma página de um livro dele, que é o Turista Aprendiz, um livro recomendável a todos que tiverem interesse de ler. É realmente um livro muito interessante. Pois bem, o que acontece? Que ali não faz poesia daquela cena porque ela vai ficar banalizada, ela fica prosaica. E aí o Bandeira dá um conselho para o Mário sobre o que é poesia para ele. Não força a poesia. A poesia tu tem que fazer não quando tu programa visitá-la, mas quando tu encontra por engano, quando dobra a esquina. Ou seja, a poesia ela vem como uma iluminação, ela vem como um alumbramento, algo como vem uma luz, uma iluminação profana, diriam os surrealistas, né? Também diria o Walter Benjamin sobre os surrealistas. Pois bem, essa iluminação profana, quando a poesia vem, uma inspiração, uma revelação da música, enfim. Poesia, propriamente dito, tem o trabalho, e esse trabalho é posterior, mas ela vem nesse momento assim. O outro ponto que é interessante é que aí isso aqui já tinha aparecido. Tinha um poema do Carnaval que se chamava Alumbramento, que era isso. Eu vi uma moça nua, né? E aí diz que foi o alumbramento, ele como neves, ele torna grandioso. Aquilo que no poema, né, de 19 era grandioso, aqui vira uma cena narrativa. Ele narra, a moça saiu do banho, ele ficou com o coração batendo, quer dizer, alterou o ritmo, ele está espantado. Ela ri para ele, tem uma interação, ela devolve esse olhar e com um riso, e ele diz: foi meu primeiro alumbramento. Né? Então, ele diz que tem dessa coisa da atração, né? Sexual, sensual, né? E, ao mesmo tempo, de iluminação que vira poesia. E aí, assim, eu quero mostrar, tem uma coisa que ele fala da infância, mas tem uma coisa interessante na Rua da União, que é do trabalho, né? Repare aqui, a Preta das Bananas. Vocês lembram? Bandeira viveu dos 6 aos 10 anos, de 92 a 96 no Recife. Ou seja, ele pegou, na infância dele, o início da República e pegou o Brasil pós-escravidão. A escravidão acaba em 88. Então, provavelmente, a Preta das Bananas, que ele fala, podia ser uma mulher negra, ex-escrava, podia ser uma antiga negra de ganho, né, que vendia coisas e depois pagava um aluguel para o seu dono. Mas a vendedora, trabalhadora, que é a mulher, um preto de pano vistoso, Charles Vistoso da Costa, que depois ele reencontra. Né? Então, vem todas as marcas da cultura originada, né, da África. Depois tem um vendedor de roletes de cana, depois tem um vendedor de amendoim. E aqui tem uma das coisas que é muito legal, que é do pregão e da poesia. Pregão é esse grito, né?
aqui no centro não, da cidade de Porto Alegre eu não escuto muito, assim. Escutava um que vendia rosas, mas depois começou a quarentena, nunca mais escutei. Às vezes passava alguém gritando, mas pregão é esse anúncio de uma coisa de venda, né? Antigamente passava nas calçadas para amolar faca, vender coisas. Ele vai falar isso quando fala dos camelôs, dos balõezinhos. Então, assim, são esses que enunciam, né? Assim, publicizam o seu coisa. E aí vira algo poético, algo ritmado. Olhos frescos e baratos, 10 ovos para uma pataca, que tem a sua própria ritmicidade, que não é o ritmo da fala comum. Se você lembrar em Dom Casmurro, tem a Preta das Cocadas também, né? Que vendia a cocada. E aí tinha o pregão, que depois o Bento vai registrar musicalmente e vai cobrar porque a Capitu não lembra, etc. Mas isso era muito frequente. Então isso é interessante porque, de novo, vem da diversidade de vozes e eu insisto, vem uma voz que atravessa aqui, que é uma criança que não percebe todo esse universo do trabalho, ela guarda na memória e traz, mas ela como criança não percebia, ela vivia com uma das outras coisas tantas da infância. E aí aqui, ó, a vida não chegava pelos jornais, pelos livros, mas chegava pela boca do povo, língua errada do povo, língua certa. É o que nós fazemos. Isso aqui é o debate deles. Eu confesso, a mim sempre quando comento esse poema eu vou dizer que é o trecho que eu menos gosto, quando ele, assim, digamos aqui, se fosse, e aí, né, de perdão já, né, assim, antes da bandeira, tudo, mas se eu fosse lendo, né, assim, aqui, seria um trecho que eu ia corrigir. Eu dizia assim, pô, a bandeira, se eu correspondesse com isso, tira esse trecho aqui, né? Por quê? Porque nos anos 20, havia um combate muito forte, né? Que é escrever em brasileiro, em outros termos. É escrever o português trazendo para a escrita a dicção da fala brasileira e não o padrão da sintaxe lusíada. É, né, assim, por exemplo, a gente usa muito. Vou dar um exemplo só, entre tantos possíveis, de hoje que a gente percebe. Né? É, assim, se eu estou atrasado, alguém me liga, estou atrasado, eu falo no telefone, ó, eu estou chegando, né? T-O, assim, um flexo, chegando no gerúndio. Né? Eu estou chegando, poderia dizer, mas enfim. Mas a gente usa o gerúndio. Se perguntasse para um português, a pessoa diria do outro lado, estou a chegar. Vai usar, né, essa forma do infinitivo. Então, isso é uma pequena diferença, né? Mas tem outras tantas, a colocação pronominal, etc. Então, além das diferenças de sentido vocabular, né? O que o Mário de Andrade, o Mário de Andrade, ele aproveitou muita coisa que o Bandeira disse, né, na gramatiquinha da língua portuguesa que ele escreveu, que ele publica, nos debates que ele fazia, escrever em brasileiro, etc. Bandeira, né, ele faz o elogio da fala brasileira, etc. Que assim, qualquer outra literatura incorporaria isso, quer dizer, e isso, o que isso tem a ver com pensar a poesia modernista? É que incorpora de modo intencional prosódia, né? Poema escrito, dizer o poema, na prosódia do poema, do dizer o poema incorporado o ritmo da fala brasileira. Isso aqui é importantíssimo, porque assim o dizer o poema é dizer em voz alta. E o dizer em voz alta é dizer com o ritmo e a prosódia da fala brasileira. Essa musicalidade está ali. Então, ela está não só no conteúdo, por exemplo, da questão do trabalho que aparece aqui, marcas de um Brasil que veio da escravidão, etc. Mas também está na forma de dizer. E, por fim, agradeço esses que tiveram paciência de aguentar, né? Tá, nossa, 2017 é essa coisa da morte que atravessa, né? A vida com uma porção de coisas que eu não entendia bem, terras que não sabia onde ficavam. Aí vem aqui a Recife, Rua da União, né? A casa do meu avô. Nunca pensei que ela acabasse. Tudo lá parece impregnado de eternidade. Aí reparem, a vivência da infância é uma vivência que quase é uma experiência do tempo, mas ela é uma experiência do tempo que parece
atravessada pela brincadeira, pelos jogos, né, por essas raivas de jogar pedra e quebrar a vidraça de alguém, pelo alumbramento, ela parece impregnada de eternidade, que é a experiência infantil, que parece que os tempos são mais longos, a sensação do tempo é mais longa. Inclusive dos prazeres ou das dores, elas são mais longas. Então tudo parece que é impregnado de eternidade. Então ela está fora do tempo, Recife fora da história, fora do tempo. Só que logo a seguir vem, e repara que é a fragmentação, né? A descontinuidade. Recife, Rua da União, casa do meu avô. Né? Ele vai indo da Recife, a rua, a casa do avô. E aí chega meu avô, Recife, o avô, acaba a Rua da União, que ainda está viva, mas vem meu avô morto. E aí vem meu avô morto. E aí Recife morto, Recife bom, Recife brasileiro, caso do meu avô. Então, assim, vem a percepção de que aquilo que era da sua infância também está atravessado pela temporalidade enquanto morte, enquanto que algo que é destinado à morte, né? Desse ponto de vista das coisas que vão se acabando. Então, isso é interessante, assim, porque esse é um poema que eu acho um poema exemplar para pensar todo o libertinagem, né? Acho realmente exemplar, porque ele é um poema que ele traz todos os temas que estão no livro inteiro, né? E fala um pouco da trajetória do Bandeira, a constituição dele, enfim. Então, por isso eu recomendo muito a leitura desse poema como exemplar, né? Aí tem só as outras recomendações, a questão né, da religiosidade, eu acho belíssimo, né? Essas dimensões da religiosidade abrasileirada dele, né? Que tem atravessado, por exemplo, esse da Virgem Maria, que eu já falei para vocês, isso parece um poema onírico, né? Uma imagem de sonho, esse aqui, né? Que é enterrado, o coletor toda a vida, né? O registro civil, o coletor de impostos, o mordomo da Santa Casa, onde tem o hospital, a doença, o administrador do cemitério. E aí, assim, lá de dentro, isso aqui, esse trecho que eu destacaria, né? Tem uma voz que é a voz da Virgem Maria dizer que fazia sol. Esse aqui é a poesia para tirar dessa condição, né? Agora vamos pensar como metáfora, como emblemático, dizer essa condição da melancolia e da tristeza é o que nos fecha sobre nós mesmos, né? Qualquer um de nós já teve algum momento de depressão, de luto e aí de dor, né? A gente se fecha sobre si mesmo e o que é o mundo fora não tem mais interesse. E aí vem uma voz, que é a voz da Virgem Maria, dizer que tem luz, tem sol lá fora, né? Então o dentro fechado, o fora aberto, o dentro escuro, o fora aberto, iluminado. Aqui é noite, lá é sol, aqui é escuro, né? Assim da coisa realmente escura. E aí vem essa coisa do insistentemente, esse grafismo aqui dessa ampliação que está no original, né? Então, assim, ele usa um espaçamento gráfico diferente, né? Nas cartas a gente vê muito isso, né? Ele quando reproduz o manuscrito, né? Tem as expressões que ele desenhava as palavras. É pena que ele ainda não tenha trabalhado isso mais intensamente, mas então isso aqui é um poema exemplar. Aí tem a mesma coisa da Saco de Mangaratiba, outra oração, né? Um que eu quero só frisar para vocês, esse da Cunhantã, que é um poema que ele escreveu e dá o outro lado da viagem de Belém, que está Cunhantã, né? Porque esse aqui é uma criança, né? E ele nas cartas diz: "Bah, me apaixonei por uma menina que é a menina Sique". E ele vai escrever muito sobre crianças, né? Ele tem os poemas sobre criança dele, é uma sequência e contamina muito o ponto de vista dele. E esse aqui é impressionante, ele é doloroso, né? Aparente na ingenuidade dolorosa. Lembra muito os Meninos Carvoeiros, né? Só pegar aqui, olha, a vinha do Pará, chamava-se que 4 anos, escurinha, riso gutural da raça. A pia branca, nenhuma corria mais do que ela. Tinha uma cicatriz no meio da testa. O que foi isso, Sique? Com voz de trás da garganta, a boquinha tuída. Minha mãe, a madrasta, estava costurando. Disse, vai ver se tem fogo. Eu soprei, soprei, soprei. Não vi fogo. Aí ela se levantou e esfregou a minha cabeça na brasa. Riu, riu, riu. O erequitaua. O ventilador era coisa que roda. Quando se machucava, dizia, ai, Jesus. Isso aqui nossa, nossa, assim, aquelas coisas de história de leitura, né?
Isso aqui eu fui perceber, ter percepção, uma vez conversando com um amigo, mas muito depois de ter lido Dois Irmãos, do Radwan Nassar, perdão, do Milton Ratum. É que o Radwan Nassar recebeu o conselho do Milton Ratum sobre o final desse livro. É, mas o Milton Ratum tem lá a personagem central, ela é uma empregada da casa, a mãe dos gêmeos, e nunca se sabe quem é o pai. E ela foi comprada, isso no norte, a gente está falando de Manaus, né? Então a gente tem uma cria da casa, que a menina foi, provavelmente ela é uma cria dessa senhora, trabalha para ela. E aí ela conta ingenuamente um castigo de uma ordem, de uma violência tremenda. Vocês imaginem, uma mulher adulta pega a cabecinha da criança e esfrega na brasa. E aí tudo começa, né, com essa pergunta: cicatriz, que é a ideia, por exemplo, de um trauma, uma cicatriz, algo que corta, algo que vai estar marcado, nunca vai escapar. Né? Então a marca da violência está na criança. Então um poema que aparece uma anedota mais ingênua, que lembra lá o Menino dos Carvoeiros, ela traz algo da violência. Então não é a beleza, por exemplo, da infância dele mesmo, né, do Porquinho da Índia, ou quando ele lembra, né, da irmã contando histórias, né, enfim, tem isso aqui. Então, desculpa, agora eu vou só apontar os últimos, só queria apontar mais um, que é, eu sugeri a leitura, que é o encontro. Ah, esse é o Irene do Céu, nossa, esse aqui também. Gente, gente, eu estou exagerando, eu sei que você deve ter outra aula, deve ter coisa depois. O Irene do Céu, porque ela é uma anedota e tem algo assim, que já foi discutido se é preconceito ou não. Eu acho que ele traz o preconceito da época, mas ele não é preconceituoso pela seguinte razão. Ele é como se ele imaginasse no céu a libertação. Licença, meu branco. A Irene fala aquilo que falaria quando era viva. Né? Lembrar que o Bandeira nasceu ainda em 86, ainda havia escravidão no Brasil. E aí no céu tem uma coisa de licença, meu branco, para São Pedro. São Pedro, olha aqui, no céu, Irene, não pede licença, né? Aqui somos todos iguais, somos todos livres. Depois que morreu, o caput se virou pó, não tem mais diferença coisa nenhuma. São todos iguais e livres. Então tem uma coisa meio de, uau, no céu, pelo menos, a gente vai ser livre igual a todo mundo. São Pedro vai olhar e vai dizer assim, ó, senhor ou Irene? Irene entrou no céu, o senhor dela a gente não sabe. Então tem uma coisa assim muito legal no poema, né? Esse aqui que foi o poema que ele conta que saiu do sonho, Palinódia. Namorados é aquele outro que eu falei que também no início era só Teresa. O poema era bem diferente na primeira versão, né? Era só a fala dele para Teresa e depois virou um diálogo, introduziu do rapaz com a Antônia, né? E aí o final, né? Esse aqui, Antônia, você parece uma lagartixa listrada. É uma coisa da ordem mais esquisita possível para dizer para alguém. E por fim, o Vamos Embora para Pasárgada, que essa é uma redondilha maior, que é uma das grandes imagens, imagem que ficou emblemática para ele mesmo, pensar a poesia, que é o itinerário, o caminho da Pasárgada. Ai, tá. Eu espero que tenha gravado, que não tenha prejudicado. Em todo caso, daqui a pouco eu já vou deixar no YouTube, naquele canal que eu criei para a Literatura Brasileira C, tá? Qualquer coisa tá lá. Mas esse aqui, vejam, esse aqui é ideal, assim, é o sonho dele, que diz que o poema dá pouquinho em ação, né? Enfim, eu não vou comentar, isso aqui demandaria, eu acho, mais uns 15, 20 minutos, e aí é exagero, já foi um exagero, uma demasia a aula. Medi 27, nossa. Gente, muito obrigado pela paciência, quem ficou até agora, resistiu, né? Era para acabar meio-dia 17, eu prometo me comportar. Da próxima vez acabo no horário. Tudo certo, querem trazer alguma questão? Por mim, estou por vocês, depois aqui eu vou parar. Ou tá ok? Tudo bem? Está tudo bem, daí eu vou encerrar agora e depois projeto no YouTube. Eu não vou editar, vai assim como a gente ficou. E se tiver alguma questão, aí depois me digam. Né? A semana que vem é a mesma coisa, né? Quarta-feira, daqui a uma semana, no dia 2 de setembro, a gente volta a se encontrar para falar de Macunaíma, daí então. Eu vou tentar fazer esse roteiro, passar para vocês antes. Eu peço desculpas se eu conseguir passar ontem à noite, né? De segunda para terça foi uma loucura, uma correria.
E eu vou tentar passar até o fim de semana o roteiro de trabalho para o Macunaíma. E se algum de vocês souber como se faz para reproduzir YouTube, compartilhar o YouTube, não só a imagem, mas também o som, eu peço que me ajudem. Estou tentando achar algum colega que me ajude, ainda não consegui. Para a gente poder ver as imagens do filme do Joaquim Pedro de Andrade, do Macunaíma. Certo? Então tá, gente. Eu encerro o compartilhamento aqui. Desejo a todos uma boa semana. Muito obrigado pela paciência. Espero que né, as coisas estejam indo bem para vocês nesse nosso retorno na Letras da Universidade. Qualquer ajuda que precisem, estou aqui à disposição de vocês. Eu sei que está todo mundo se adaptando, então também se puderem me ajudar, se tiverem conselhos, me aconselhem, que eu certamente vou precisar. Ah, gente, a Roberta já me revelou aqui. Nossa. Ah, muitíssimo obrigado, Roberta. Vou testar já. Tá bom? Obrigado, gente. Boa semana para todos. Boa semana para todos. Um grande abraço a todo mundo.